Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária para nós hoje, neste domingo, dia do Senhor, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, e dos versículos do 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos para nós hoje nos fala do cuidado. Um Deus cuidador, que cuida dos seus. Aqui nós temos duas perspectivas. A primeira, Jesus que olha para os discípulos que chegam ali animados da missão, que chega contando tudo aquilo que havia acontecido, a graça de Deus que tinha realizado no meio daquele povo, através do testemunho, do ensinamento e de tudo aquilo que os discípulos transmitiram, que tinham aprendido com Jesus. Mas eles estavam cansados e Jesus olha para os discípulos e sente que eles estão cansados, que precisam um pouco de repouso. E é isso que Jesus primeiramente faz, convida os discípulos para descansarem, para ter um pouco de tempo para continuar a missão. Só que ao mesmo tempo há uma outra realidade. Quando aquele povo todo sabe que os discípulos chegaram e que estão com Jesus, e eles logo descobrem onde eles estão, diz que vêm de várias cidades, de muitos lugares. E eles vão a pé. E chegam primeiro que os discípulos de Jesus no lugar. E Jesus então olha aquela multidão e tem compaixão. Um olhar que sabe que aquelas pessoas estão necessitadas, precisando de uma palavra, precisando de uma presença. E Jesus vai dar para eles palavras de esperança, vai dar palavras de conforto. Jesus vai acolher aquelas pessoas que estão ali como ovelhas sem pastor, assim como o próprio Jesus diz. Então, são duas realidades. Os discípulos que estão em missão, que precisam também repousar. Então, há essa preocupação de Jesus. E também, por outro lado, aquela grande multidão, que precisa também que os discípulos estejam presentes. E Jesus vai acolher aquela multidão. Neste domingo, somos convidados também, primeiro, a rezar pelos nossos pastores, a rezar por aqueles que de fato têm essa missão de cuidar, de anunciar, de proclamar a boa nova, mas que precisam também ser cuidados. E toda essa multidão que nós sabemos, há uma grande multidão precisando também ser evangelizada, porque estão com sede e fome de Deus. O próprio Jesus diz: a messe é grande e os operários são poucos. Precisamos de fato rezar e pedir que tenha mais operários no trabalho do reino de Deus. Precisamos de mais pessoas que possam assumir a grande missão de anunciar o reino, de proclamar a boa nova, de levar esperança e conforto para o coração das pessoas, para trazer o ânimo na caminhada, para fazer com que aquelas pessoas se sintam também acolhidas no projeto do reino de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, que este domingo todo especial seja para rezarmos por todos aqueles que têm a missão de cuidar, né? Que aquele que cuida também precisa ser cuidado. Tenhamos, assim, um bom domingo e que Deus abençoe a todos.